Diego em 1979, quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Outra aconteceu quando eu e Teresa estávamos voltando de Pensacola, na cidade de New Orleans, quando o Espírito Santo nos visitou. Outra aconteceu quando eu estava de férias no Havaí, dentro do quarto de um hotel, com a minha esposa e os meus 2 filhos. E Deus entrou naquele quarto. Eu tenho algumas experiências, 4 ou 5 que eu posso descrever se eu tivesse tempo. Sendo crente praticamente a minha vida toda, meus pais estão aqui, papai e mamãe me criou na igreja. Filho de crente, filho de pastor, criado na igreja batista, batizado com 8 anos de idade, batizado com o Espírito Santo com 13 anos. Vida com Deus. Mas na vida com Deus, Deus nos dá experiências que transformam a nossa vida. Essas experiências que eu mencionei, eu só mencionei 3. San Diego, 79. New Orleans, 1999. Havaí. São experiências que eu tive com Deus que literalmente mudaram o curso da minha vida. É esse tipo de experiência que Isaías teve. E esse tipo de experiência que Deus quer que você tenha com Ele. São momentos na sua vida. Existem 2 palavras no grego para tempo. Um é kronós, da onde vem a palavra cronômetro, e a outra é kairos. E kronós significa tempo normal. Kairos significa tempo oportuno. Quando Jesus disse para Maria assim, meu tempo, meu kairos ainda não chegou. São momentos oportunos na nossa vida que Deus invade a nossa vida e nos dá uma experiência que vai nos transformar para sempre. Não são muitas experiências que você vai ter na sua vida com Deus. São poucas, você vai poder contar nos dedos. Alguns de vocês já tiveram experiências assim. Mas Deus nos dá experiências esporádicas assim para transformar a nossa vida. Isso é avivamento. Aconteceu com Jacó em Betel, em Manaim. Aconteceu com Paulo na Arábia. Aconteceu com muitos homens e mulheres de Deus. Aconteceu com Jesus. E deve acontecer conosco. Olhe para mim, por favor. Eu estou querendo chegar em algum lugar. Qual é o meu grande desejo como pastor desse rebanho? É o que você tenha um momento oportuno, um kairos de Deus, que você possa ver a Deus e transformar a sua vida. É a minha oração que o Nicolas, que está aqui sentado no primeiro banco, que o Carlos, que está sentado lá naquele canto, que o Fued, que está sentado ali, que cada um de nós, depois dessa série de mensagens, que você diga, eu quero essa experiência com Deus. Eu quero um tempo com Deus que vai transformar a minha vida. Eu orei muito sobre o culto de hoje, porque esse culto, essa mensagem, ela está dizendo a direção que eu quero que a igreja vá. E é mais do que eu quero. Eu creio que é o que Ele quer. São momentos que você vai ter com Deus, que nunca mais você vai ser o mesmo. E se eu tiver esse momento, e se o Hamilton tiver esse momento, e se o Ângelo tiver esse momento, e se cada um tiver esse momento, já pensou, se 300 de nós tivermos um momento desse com Deus, ninguém segura a nossa igreja. Ninguém segura a gente. Agora, como foi falado, tem que ter unidade. Esse homem, Isaías, já era profeta. Mas ele teve uma experiência que marcou a ele. 4 coisas eu vejo nesse texto. E eu trago essas 4 rapidinho. Primeiro, a primeira coisa que ele teve com Deus, que jamais ele foi o mesmo, foi uma ciência da presença de Deus. Esse conhecimento da presença de Deus. Ele diz assim, olha, no ano, e ele coloca no calendário, no ano, e quando você tem isso, você nunca mais vai esquecer, você vai saber aonde aconteceu, quando aconteceu. E alguns de vocês, eu sinto do meu espírito dizer isso, receba essa palavra. Alguns de vocês tiveram experiências profundas com Deus, mas hoje você está frio.
Você esqueceu daquela experiência. Deus está te chamando de volta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu sei o dia, eu sei a hora. Eu entrei no templo, eu vi a Deus. Note que a descrição dele de Deus não tem nada a ver com a fisionomia de Deus, mas com a glória de Deus. Eu vi a Deus. E ele descreve: eu vi ele assentado sobre um alto e sublime trono, exaltado, levantado. A sua presença enchia todo o templo. A presença de Deus, ele diz, quando eu olhava para ele, era tão grande que não só enchia o templo, mas entrava nas ruas de Jerusalém e entrava por toda a Palestina. Na verdade, ele diz, toda a terra estava cheia da sua glória. A presença dele é tremenda. A primeira coisa que acontece quando você tem uma experiência dessa com Deus de avivamento é que você fica ciente da presença de Deus. Você fica ciente que Deus é um ser real, que Jesus é nosso amigo, que o Espírito Santo fala, que a presença dele está em todo lugar. Não tem como você ser o mesmo se você sabe que ele está dentro do carro com você, se ele vai aonde você vai, se ele passeia com você, se ele vai às férias com você, se quando você vai numa festa ele vai com você. Ele teve uma ciência da presença de Deus. Ele disse assim, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Há crentes que são crentes há muito tempo, mas você nunca viu a Deus. Você nunca teve uma experiência de ver a Deus, de ver a sua glória. Eu não vejo aqui dizendo, Senhor, me dá visto, Senhor, me dá dinheiro. Não! Quando você vê a glória de Deus, você fica pequenininho, sua necessidade desaparece e ele se torna grande. Primeira coisa, ciência de quem Deus é. Número 2, ele disse que ele começou a ver a Deus, e você vê que a presença de Deus trazia manifestações, as abas da porta batia, o lugar mexia, mas chama atenção que ele vê um ser, e essa palavra só aparece aqui, não aparece em outro lugar na Bíblia. Fala de uns seres chamados serafim. Serafim vem da palavra seraf no hebraico, que significa queimar. Literalmente significa aqueles que estão queimando. Não aparece em outro lugar na Bíblia, só aqui, serafim. Esses seres angelicais gritavam continuamente. Na nossa Bíblia diz 3 vezes, mas no original a ideia é contínua. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Conversávamos na sala do altar essa manhã. Quando você tem uma experiência com Deus desse jeito que Isaías teve, gente, os nossos problemas se tornam tão pequenos porque você não vai mais a Deus dizendo, Senhor, me dá, Senhor, faz. Não, Senhor, santo, 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 adorado é o teu nome, Senhor. João capítulo 4 diz que Deus é espírito e ele procura adoradores. Deus não está procurando adoração, ele não precisa, os anjos o adoram dia e noite. Deus procura adoradores. Você é esse adorador que Deus está querendo. Quando o avivamento chega, a adoração é mais do que cantar. Ela invade a plataforma, ela invade os músicos, ela entra no nosso ser. Quando houve avivamento em Pensacola, Teresa e eu fomos lá, nós ouvimos Lindel Cooley, que era o líder de louvor, hoje ele é pastor, dizendo, eu nunca posso levar uma pessoa num lugar onde eu nunca fui. Eu ouvi aquilo, guardei no meu espírito. Eu, como pastor, nunca posso levar a igreja a um lugar que eu nunca fui. Um líder de louvor não pode levar ninguém à igreja, ao lugar que nunca foi. O louvor, a adoração, é primeiro experimentado em nossa vida. E quando a gente vai lá, você volta e diz assim, é maravilhoso, vamos lá, vamos ao Santo dos Santos. Essa adoração flui, essa adoração não é mecânica, ninguém precisa de mandar você levantar as suas mãos levantam automaticamente, porque você viu a Deus. Terceira coisa que me chama muita atenção nessa passagem, não só a ciência de Deus,